Pai, muito obrigado, Pai, porque mais uma vez estamos aqui, na tua presença, buscando mais de ti, Senhor. Abençoa essa sala, Pai, abençoa a nossa pastora que vai trazer essa ministração aqui da forma que o Senhor sabe, da forma que o Senhor quer, Pai, com a essência dela, Senhor, que ela fala tanto aos nossos corações, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esse presente, Senhor, de ter a pastora conosco novamente nessa sala, Senhor, trazendo as quartas estratégias, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém! Glória a Deus! Obrigada, minha pastora Rosia. Muito bom ter você aqui às quartas conosco, viu? Então vem para cá, a sala é sua, queremos aprender com você nesse momento. Eu quero que o Espírito Santo nos conduza agora, porque o que nós vamos compartilhar aqui é extremamente importante para dias futuros. E aí eu quero compartilhar com vocês um texto muito conhecido que está na carta de Paulo a Timóteo, né? A carta que ele ensina a igreja que está ali naquele lugar. E esse texto ele vai fazer com que nós estejamos preparadas para aquilo que está acontecendo hoje e que vai acontecer mais para frente. Está no capítulo 4 que vai dizer assim, 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito, veja que em todas as Bíblias a palavra Espírito está em letra maiúscula, não é Espírito humano, é o Espírito Santo de Deus. Expressamente, ou seja, ele é pontual, diz que nos últimos tempos, que tempo é esse? O tempo que se aproxima do fim, o tempo da volta do nosso amado. Alguns, nos últimos tempos, apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganadores. Espíritos não é um demônio, são vários. São vários demônios. Eles são enganadores por si só, por causa da sua essência. Só que o objetivo desses espíritos enganadores é um. Eles sabem que eles não podem riscar o teu e o meu nome do livro da vida. Eles sabem. Nada nos arrebata das mãos do Pai. Mas eles têm um poder de, através do engano, como enganou a nossa antecessora Eva lá, através do engano, através da mentira, ele vai trazer doutrinas de demônios. E aí você olha para mim e diz assim, pastora, mas que é isso? Jamais eu vou ceder a uma doutrina de espírito enganadores. Imagina que eu vou ceder aos demônios que vai me mandar deixar de adorar ao Yeshua, a deixar de adorar Jeová, deixar de adorar ao Deus único, poderoso, majestoso. Imagina, não, eu não vou voltar à adoração de ídolo, queridos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Satanás, ele é muito mais esperto do que eu e você juntos. Sabe por quê? Porque ele é velho. Ele é velho, ele conhece as nossas fraquezas, ele sabe exatamente onde nos ludibriar. E veja bem, essa aqui é uma carta do apóstolo Paulo à igreja que estava no começo. Então, se esses irmãos eram atacados lá, nós também seremos. Uma doutrina enganadora, ela não vem de uma forma descarada. Ela vem de uma forma muito sutil. Ela vem de uma forma muito sofisticada. E olha que o inimigo vai usar a própria tecnologia. E hoje, pastora Mônica, muitas pessoas já não querem mais, e eu estou num grupo de leitura bíblica, e eu olho aquilo ali, eu falo, rapaz, mas o objetivo da Bíblia é sentar, ler e dizer assim, aqui, ó, o Espírito Santo falou no meu coração, no versículo tal, era só isso. E aí, de repente, sabe o que tem lá? Um discurso
discurso, um textão feito pela IA. Ah, porque no século passado acontecia isso em Israel. Eu não estou interessada nisso, eu quero saber o que o Espírito Santo está dizendo ao meu coração através daquela palavra. A IA não pode ser a resposta do Espírito Santo para nós. E depender de tecnologia, e olha, todo o meu respeito, não é que eu não use, eu uso. Eu lanço mão, mas eu não posso deixar que a tecnologia substitua a voz do Espírito Santo ao meu coração. Eu não posso deixar que uma ministração de outras pessoas seja a fonte da revelação para aquilo que Deus tem para mim e para você. E olha que eu tinha tantas coisas para ministrar aqui, meu espírito lutava entre trazer uma reflexão sobre o Salmo 8, e o Espírito diz: ensina o meu povo que haverá espíritos enganadores. E por que o espírito enganadores entra? Porque há hipocrisia de homens dentro do corpo de Cristo. O diabo não vai se preocupar com aqueles que estão lá fora, porque quem está lá fora já é dele. Ele vai tentar trazer a hipocrisia e a mentira para dentro da nossa casa, na nossa mesa. Quando nós falamos uma coisa e agimos de outra forma. Quando prometemos e não cumprimos. Quando eu digo assim, me empresta e eu não devolvo. Quando eu me comprometo em pegar emprestado, em fazer uma dívida e não honro o meu compromisso, são espíritos enganadores. Onde o inimigo vai lançar mão da nossa postura ética e moral. E ele vai dizer que esses homens, eles vão falar mentiras porque eles têm cauterizado a própria consciência. Sabe o que é a cauterização? É você pegar um tecido aberto que está sangrando e com um bisturi elétrico e queimando em volta para que as células vá se recompondo e vai fechando. E a ferida fecha. Mas é uma cauterização, ela é feita de forma bem rápida. E o diabo quer cauterizar a sua mente de uma tal forma. E por que eu digo a sua e a minha também? Porque ele quer nos fazer esquecer, e esse é o primeiro ponto. Ele quer nos fazer esquecer quem nós éramos. Quem eu era sem Jesus. E quando eu me esqueço quem eu era, eu me esqueço quem ele me tornou. Eu era suja, eu era imunda, eu estava perdida, como Efésios vai falar, perdida nos meus delitos e pecados, sem condição de me religar ao Pai. Mas ele me resgatou. E quando eu me lembro de onde ele me tirou, quando eu me lembro de onde eu estava, eu volto ao meu coração humilde e digo: Senhor, eu não merecia, mas foi pela tua graça. Eu devolvo a ele a minha gratidão. Quando eu faço isso, eu ativo esse lugar no meu sistema nervoso central e eu não permito que a minha mente seja cauterizada por esses valores do mundo. E aí ele vai citar algumas coisas que o diabo hoje está cauterizando a mente das pessoas de uma forma geral, e isso é numa forma da sociedade, e a sociedade entra na igreja assim, queridos, e ela já está moldando a mentalidade do povo de Deus. E a primeira coisa que Paulo estava dizendo naquela época, e hoje nós vemos pastores pregando sobre isso. Olha, o casamento único, um casamento primário, o casamento, isso não é importante. Ele vai proibir o casamento. Casamento não é instituição da família, isso não é coisa de Deus. Casamento é quando você está apaixonado e você ama alguém e você vai viver com ela. Para que você tem que ser fiel? Para que você tem que envelhecer com a mulher da tua mocidade? Para que você vai ficar com um homem 40 anos, como eu escuto? Como que você aguenta estar casada com um homem 44 anos? E o inimigo vai colocando esses valores. Por que se casar com alguém do sexo oposto, se o mesmo sexo
te faz conhecer a tua essência. Só uma mulher conhece o que a outra mulher precisa. São doutrinas de demônios, espíritos enganadores. E, queridos, eu não estou dizendo que você não vai amar o pecador, não. Nós vamos amar o pecador, mas nós não vamos acariciar o ego dele, aceitando o pecado dele. Isso é diferente. E não importa se o pecado dele é sexual, se o pecado dele é na fidelidade, se o pecado dele é financeiro. Pecado é pecado, não tem meio termo. A Bíblia não muda, não tem atualização bíblica, tem atualização de conteúdo na informática, tem atualização de todos os modos e meios que você quiser. Atualização bíblica não tem, porque o Espírito é o mesmo que fala ontem, hoje e vai falar eternamente. Aquilo que era pecado no passado não significa que não é mais pecado agora, porque estamos no tempo da graça. A graça é a mesma. A graça é salvação. A graça não é santificação. O processo de santificação é meu e seu. Depende da minha e da sua escolha em dizer não ao pecado. Porque sabemos de onde ele tirou, e o preço que foi pago foi um preço altíssimo. Não foi por qualquer barganha que fomos redimidos. E ele vai continuar dizendo, olha, muitas pessoas vão começar a dizer, faz jejum disso, faz jejum daquilo, olha, esse alimento pode, aquele alimento não pode. Querido, tudo que você der graças é bênção diante do Pai. Chegou na sua mão, santificado é. Botou a tua mão, está santificado, porque o fruto do teu trabalho é santo, a tua vida é santa, tudo que vem para você, chegou até você, acabou, domina. Ah, mas aquilo passou pela mão do feiticeiro, problema do feiticeiro que tocou naquilo, chegou na minha mão, santificado é. Passou por mim, tem a bênção do Altíssimo. Queira o diabo ou não, porque eu não sou mais minha, eu não me pertenço, eu pertenço a ele, eu sou uma embaixatriz dele, e aonde eu vi, o diabo tiver que ouvir o som da minha voz, ele vai ouvir que eu sou dele. Nós precisamos afirmar isso para nós o tempo todo. E ele vai dizer, olha, use tudo que vocês comerem com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebida com ações de graça. Não percam tempo com essas coisas, porque o diabo vai te prender nessas coisas. E vai usar a ciência, isso faz mal, aquilo não faz mal. E é tanta bobagem que nos faz perder tempo com aquilo que é essencial. E ele vai dizer, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. E ele continua dizendo, olha, proponha estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido, mas rejeita fábula. Querido, uma fábula só serve para ilustrar algo que esteja por trás de uma verdade revelada. É só isso que serve uma historinha. Mas naquele tempo, o que o inimigo fazia? Ele tirava a essência da verdade e trazia a fábula. Será que ele ressuscitou? Será que realmente aquelas pessoas viram? Será que Jesus vai voltar? É o que eu mais escuto. Há quanto tempo se ouve falar que Jesus vai voltar? Há quanto tempo estão dizendo que Jesus vai voltar? Jesus vai voltar nada. E é isso que o diabo está dizendo. O diabo está trazendo fábulas profanas de pessoas que não cuidam da vida piedosa. Elas vão para o inferno e junto com ela leva outros. Cristãos cheios de crendices. Cristãos que colocam mais fé numa data e com isso muitas pessoas adoecem, que são aqueles efeitos sintomáticos de... eu costumo dizer que são neuroses coletivas de fim de anos. Neuroses coletiva, ai, como vai ser o meu Natal? O seu Natal vai ser como o dia de hoje, porque na Bíblia não nos manda comemorar Natal. A Bíblia nos manda comemorar a morte, a ressurreição de Jesus.
E você fica aprisionados com doutrinas e fábulas mundanas, com costumes humanos implantados por uma igreja que se corrompeu lá no passado. E ficamos aprisionados em sentimentos. Ah, se fulano estivesse aqui, se ciclano estivesse aqui. O Espírito Santo está com você, querido. Tendo ceia de Natal ou não tendo. Tendo comida boa na mesa ou não tendo. A coisa mais importante é que o Senhor se sente com você na mesa e você possa adorá-lo. E você possa exaltá-lo. Não permita que o espírito maligno do hedonismo, pastor, o que é hedonismo? Hedonismo é uma doutrina maligna dos últimos dias que o diabo tem colocado na igreja de que você precisa buscar prazer, custe o que custar. E esse é o foco da minha palavra aqui. Um evangelho falsificado, um evangelho mentiroso que diz que você com Jesus, sem Jesus estava perdido, mas vem, passa aqui, fica aqui com Jesus, porque Jesus vai te dar tudo. Jesus vai te dar uma vida boa, Jesus vai te dar alegria, Jesus vai te dar saúde, Jesus vai te... Querido, isso tudo não é mentira, e aí que está o engodo. Porque a vida eterna, lá na eternidade, realmente vai te dar tudo isso. Mas no mundo tereis aflições. Jesus não nos ocultou essa verdade revelada. Mas tenhas bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu venci a morte eterna, eu venci o choro, a lágrima, eu venci a separação do Pai, eu venci para que vocês tenham vida eterna. E ficamos atrás de um Deus e de um evangelho fácil, um evangelho que não precisamos negar a nós mesmos. E negar a nós mesmos significa, muitas vezes, sentir dor física, passar por um leito de enfermidade, passar por uma cirurgia, passar pelas mãos do médico, orar e não receber a cura, mas saber que a nossa alma está redimida. E muitas vezes vamos cair no engodo de dizer, não, eu tenho que cuidar do meu corpo físico, mas esquecemos do corpo espiritual, o corpo que vai herdar a eternidade. Pastora, mas como que eu posso negar a mim mesmo? Se curvando a palavra. E não é só uma leitura mental, técnica, mas é abrir as escrituras e dizer, Espírito Santo, revela-te a mim. Eu não quero saber aquilo que o Senhor falou para a Lila, para a pastora Mônica, para a Cíntia. Eu quero ouvir o que o teu Espírito tem para dizer para mim hoje. Qual área da minha vida eu tenho que matar hoje? A carne, ela não morre eternamente. A carne só vai morrer no dia do arrebatamento, ou no dia que passarmos pelo corredor, pela porta da morte e entrarmos na eternidade. Enquanto aqui vivemos, vamos ter uma luta constante contra o nosso ego. E muitas vezes nós temos dificuldade de aceitar o sofrimento. Por quê? Porque essa doutrina de espíritos enganadores trouxe esse evangelho mentiroso. Vem para Jesus, vai ser tudo bênção. Jesus vai te dar riqueza, vai te dar isso. Um evangelho fácil demais. Um evangelho sem renúncia e um evangelho sem cruz. E algo que eu tenho pedido, Senhor, Pai, não nos deixe distraído em fazer coisas na tua casa, em termos cultos, onde a metodologia é mais para animar o povo do que para fazer o povo se aquietar e ser confrontado na palavra. O que eu preciso deixar no dia de hoje? Qual área eu preciso abrir mão? E aí, querido, olha o que o apóstolo Paulo fala para mim e para você no versículo 8, que ele falou para mim nesses tempos que eu precisei largar o exercício físico, porque o exercício físico, corporal, para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e daqui a por vir. Esta palavra é fiel e digna de toda a aceitação, porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis.
Eu não estou aqui fazendo apologia agora, eu não vou mais fazer atividade física, porque com dor ou sem dor eu vou fazer a musculação. Com vontade ou sem vontade eu vou nadar, porque eu sei que meus músculos precisam de força. Eu tenho uma missão, eu tenho alguém que eu preciso cuidar, porque cuidando dela eu cuido do Senhor. Minha maior missão hoje se chama Maria do Carmo. Essa é a minha missão. Uma viúva que Deus me deu como uma missão. E eu tenho que falar para a minha carne todos os dias. Abre mão daquilo que você pensa que era mais importante. Viajar não é importante, ter o seu lazer não é mais importante. É fácil? Não é fácil. Quando você vive isso dentro da sua casa, você sabe que não é fácil. Mas aonde eu busco renovo, onde eu busco refrigério, nos braços do meu amado. Cada incômodo, cada dor, eu olho para a cruz e digo: Senhor, isso vai passar. Haverá um dia que o Senhor vai enxugar dos meus olhos toda lágrima. Mas para isso, eu preciso conhecer quem é o autor e consumador da minha fé. Eu preciso ter tempo com ele. Eu preciso entender que ele não é só o Deus que se agrada em me dar coisas. E ele dá, e Deus se agrada em fazer mimos. Deus se agrada em responder orações. Mas essa não é a essência do Evangelho. A essência do Evangelho é nos fazer ouvir as batidas do coração dele e dizer: Senhor, qual é a tua vontade para a minha vida no dia de hoje? Qual é o teu plano? E o plano de Deus para mim não é o mesmo que ele tem para você. Para isso, ele nos colocou em lugares distintos. E ele coloca pessoas diferentes no nosso caminho, para que eu e você sejamos boca dele, sejamos as mãos dele. E eu quero te animar nesses dias que antecedem as festas de fim de ano. Guarde o teu coração. Guarde teu coração de se ficar agarrado nas lembranças de quem não vai estar com você. Agradece por quem Deus vai colocar na tua mesa. Agradece pela vinda de Jesus. Jesus não é mais um Deus menino, não é. O Jesus da manjedoura que é cultuado nesses dias não é mais o nosso Yeshua. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é aquele que está se preparando, as trombetas já estão a posto para tocarem na face da terra. A natureza anseia pela volta dele. É esse o nosso Deus. E eu não estou fazendo campanha, nada contra Natal. Querido, cada um comemora o Natal diante das tradições familiares que recebeu. O que eu estou dizendo, não deixe que o espírito, e olha que é um espírito, e as pessoas já não escondem mais isso nas mídias. Ah, que o espírito natalino, sabe por quê? Porque não é um espírito que vem da graça do Pai. Não é o espírito que vem da revelação de Jesus. Nós podemos sim agradecer, porque um dia um Deus menino nasceu numa manjedoura, mas é um Deus que se fez homem e foi para a cruz do Calvário, para que eu e você pudéssemos ser libertas do pecado. E aquele que vencer, dar-lhe-ei a coroa da vida. Por que será que está escrito essa palavra ao que vencer? Porque é possível se perder pelo caminho. E não é porque ele vai riscar o meu nome do livro da vida. É porque muitos envolvidos nessas doutrinas de demônios cometem um pecado no meio da dor terrível, 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 que fere o coração do nosso Pai. Ao mínimo momento de dor, e que nem se compara à dor da cruz. Essas pessoas olham para Deus e dizem: onde o Senhor está, que não tira de mim essa dor, que não me cura, que não me liberta? Se o Senhor fosse Deus, se o Senhor fosse Pai, eu não estaria doente, minha mãe não estaria doente, meu filho não estaria doente. E blasfemamos contra o amado Deus. Colocamos em xeque o amor do nosso Pai. Não tem maior amor do que esse, que Cristo deu a sua vida por nós, pecadores.
Quando questionamos onde está Deus enquanto eu estou sofrendo, Deus olha para mim e para você e pergunta: onde você estava quando eu tive que virar as costas para o meu filho na cruz, porque eu entreguei ele por sua vida? E eu digo, Senhor, quantas vidas eu teria e nenhuma delas seria suficiente para eu devolver a Ti a minha gratidão por tamanha salvação. Meu objetivo é que você guarde os seus ouvidos, guarde os seus olhos, guarde os seus sentidos, guarde os seus pés dos espíritos enganadores. Venham eles pelas mídias sociais, venham ele pelo Instagram, pelos celulares, venham pela TV, venha pela conversa de pessoas que não estão dentro da graça de Deus, sejam conversas dentro da igreja. Não empreste os seus ouvidos, santifica-te na verdade. A palavra de Deus é a única verdade. Ela é a fonte da nossa revelação. Mas se eu não paro para ouvir Deus, como que eu vou entender aquilo que Deus tem para a minha vida nesse tempo? Pastor Tony sempre fala para mim, a palavra de Deus não prescreve. O Espírito Santo precisa prescrever para a minha vida todos os dias. E eu só consigo ler as receitas do Espírito se eu me sujeito à leitura da palavra. Sem palavra não tem remédio, sem palavra não tem alimento, sem palavra não tem sustento. Mas eu já fiz a leitura toda, eu já fiz a viagem eletrizante. Querida, a palavra se renova. Aquilo que eu ministrei ontem já não serve para hoje. Aquilo que eu ouvi do Espírito ontem já é outra coisa, porque a palavra de Deus vai se renovar cada manhã. O jeito que você levantou hoje não é o mesmo que você levantou ontem. O nosso espírito, ele é débil. A nossa alma, ela precisa de alimento. E nós precisamos alimentar a nossa alma através do nosso espírito com o Espírito Santo. E só vamos fazer isso se nós nos aquietarmos, sairmos dessa loucura de fast food, de querer respostas prontas, de querer respostas rápidas, aquietar a nossa alma e dizer, Senhor, fala comigo, porque a tua serva ouve. Qual é, papai, o recado para o dia de hoje? O recado do dia de ontem já passou. O devocional que a Lila deixou ontem serviu para ontem. O devocional que Deus tem para mim e para você hoje se chama agora. Guarde o que tens, para que ninguém te tome a coroa da vida. Não se distraia com as coisas deste mundo e não deixe ninguém roubar a alegria da tua salvação. Porque naquele dia, ninguém vai prestar conta de ninguém. Vamos prestar conta de nós mesmos. O que você fez com aquilo que eu dei a você? Pai, eu entrego esta sala aos teus cuidados. Pai, muito obrigada pelo privilégio de estar aqui, compartilhando com os meus irmãos aquilo que o Senhor tem falado nesses últimos dias. Que muitas serão a doutrinas de espíritos enganadores. E o diabo vai agir sutilmente na vida de cada um, porque o objetivo dele não são os que estão no mundo. O objetivo dele somos nós, filhos e filhas amadas do Pai. E eu te peço, guarda, Senhor, guarda o nosso coração, guarda nossas mentes, dá-nos força e resiliência no meio da provação, seja qual ela for, seja através dos relacionamentos, seja através das enfermidades, seja através das lutas financeiras, seja através de qualquer coisa, ajuda-nos a sermos aprovados, para que naquele dia o Senhor possa olhar para mim e para os meus irmãos e dizer, vinde benditos do meu Pai. Sustenta a tua igreja aqui nesse lugar. Abençoa o teu povo, meu Deus. É o que eu te peço agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Obrigada, minha pastora, obrigada. Guarde o seu coração. Vamos guardar os nossos corações. Eita, Deus lindo. Obrigada por essa palavra de despertamento, viu? Nessa manhã de quarta-feira, nesse início de festa, onde tem deixado tantas pessoas entristecidas por não ter as pessoas que eles acham certo na mesa.
A presença do Pai é comigo e é com você. Vamos guardar o nosso coração. Obrigada, minha Rosi, minha pele de seda. Está sendo gravado aqui, vai ser transmitido para outros. Compartilhe, queridos, assim que sair no grupo. Não deixe lá no grupo. Pegue e envie para uma pessoa que seja. Mas não deixe parar daqui. Já quero aqui agradecer por toda a ajuda para Montes Claro. Que o Senhor continue abençoando cada um de vocês. Obrigada, Lila. Amanhã é quinta de oração. Aguardo você aqui, hein? Beijo grande.